Olá, paz do Senhor Jesus a todos vocês. Louvado seja o nome do Senhor por estarmos aqui mais um dia compartilhando a palavra de Deus que se encontra no livro de Tiago, capítulo 2, verso 23, que diz: E cumpriu-se a escritura que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Amém? Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Meu amado, minha amada, ser chamado de amigo de Deus revela um nível de intimidade profundo com o Pai. Muitos o conhecem e o têm como Senhor e autor da vida, como está no livro de Atos, capítulo 3, verso 15. Senhor dos senhores e Rei dos reis, como está em Apocalipse 19, verso 16. Aquele que estabeleceu todas as coisas e cuja sua vontade é boa, agradável e perfeita, como relata o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Louvado seja o nome do Senhor. Outros, porém, o reconhecem como Pai, revelado por meio de Jesus Cristo, nosso Redentor e Salvador, que ressuscitou ao terceiro dia e vive está em nosso meio, pois quem vê o Filho, vê o Pai, como está em João 14, 9. E assim entendemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você crê nisso? Louvado seja Deus. Assim está escrito no livro de João, capítulo 3, verso 16, um texto áureo da Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Essa verdade, meus amados, é o ato de crer e receber, nos conduz à identidade de filhos de Deus. Como está no livro de João, capítulo 1, verso 12. Gostaria que você lesse e conferisse que isso que foi dito, para que não fique somente em minhas palavras, pois está escrito. Leia também o que ocorre após o recebermos como Senhor e Salvador e o confessarmos a nossa fé nele, que está escrito na carta aos Efésios, capítulo 1, verso 13. Assim, meus amados, passamos a sermos guiados pelo Espírito de Deus, o qual passa a habitar em nós, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Carta aos Romanos, capítulo 8, verso 14. É muito importante que você leia essas passagens e dê uma corrida em outros versos para que você entenda melhor o texto. Louvado seja Deus. O verso de hoje, porém, nos apresenta um outro nível de relacionamento: a amizade com Deus. A Escritura afirma que Abraão creu no Senhor e que isso foi-lhe imputado para a justiça, sendo assim chamado de amigo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Assim está no verso de hoje, Tiago 2, verso 23. E não se trata de algo superficial, mas de uma relação construída na fé, na confiança e na obediência. Glorificado é o nome do Senhor. O próprio Senhor, meus amados, revela os seus segredos aos que o temem e caminham com ele. A amizade com Deus é desenvolvida ao longo do tempo, por meio de vivências, decisões de fé, experiências e entrega constante. Glorificado é o nome de Deus. Abraão creu, esperou e obedeceu a todo tempo e circunstância, e viveu um relacionamento real com o Senhor da mesma forma quando escolhemos confiar nele.
perseverar nele e nos relacionar com o Pai em oração e na palavra, sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, crendo e manifestando, por meio do nosso testemunho, a vida que há em Cristo. Permitimos que esse vínculo amadureça, aprofundando a nossa comunhão e nos conduzindo a um relacionamento diário e cada vez mais íntimo e verdadeiro com Ele, a ponto de também sermos chamados amigos de Deus. Meu amado, minha amada, é isso que o Senhor espera de nós, nada mais. Ele não precisa que façamos algo extraordinário para Ele, apenas que lembremos dele a todo tempo, que conversemos com Ele a todo tempo, que estejamos com Ele em nossa mente e coração a todo tempo, crendo que Ele está no controle de tudo. Então, a partir de hoje, acorde e, primeiro passo, agradeça. Fique, se possível, sentado em sua cama antes de se levantar, curve sua cabeça e agradeça a Ele. Consagre o seu dia ao Senhor, se mantenha ligado nele. Saia para trabalhar e peça a Ele: Senhor, vai à minha frente, me guardando e me livrando de todo mal. Parou para almoçar? Agradeça pela providência do alimento. Chegou no término do trabalho? Agradeça dizendo: Senhor, muito obrigado, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Chegou em casa do trabalho? Antes de entrar, agradeça dizendo: Senhor, muito obrigado por eu ter um lar e uma família me aguardando voltar. Louvado seja Deus. Findou o dia, vai dormir e descansar. Busque o Senhor e agradeça. Antes de dormir, não abra mão de orar junto com sua esposa ou marido e seus filhos. Isso faz toda a diferença. É necessário. Louvado seja Deus. Você cria uma barreira no seu lar, na tua vida espiritual, se juntando com sua família todos os dias antes de deitar, agradecendo e orando. Obrigado, Deus, por essa mensagem e por cada vida que me ouve e irá meditar nela. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus continue te abençoando. Medite nessa mensagem, escute ela novamente, pausadamente, medite nessa mensagem. Deus está falando conosco, Deus está nos corrigindo, nos atualizando para sermos verdadeiros amigos dele. E se assim Ele nos permitir, amanhã estaremos aqui novamente com mais uma porção da Palavra de Deus. Amém.